Em muitos lares algo não está bem, mesmo quando ninguém sabe explicar exatamente o que é. O clima pesa, as conversas cansam, o descanso não vem, e aos poucos a casa deixa de ser um refúgio e passa a ser apenas um lugar de tensão. E muitas mulheres vivem assim por anos e anos, tentando consertar o ambiente externo, sem perceber que, de fato, o que está sabotando a harmonia é o que está por dentro. Hoje eu quero te ajudar a nomear esses vilões, porque aquilo que não é nomeado não pode ser combatido. Se você chegou agora, seja muito bem-vinda. Você está na série De Volta ao Lar, Ordem Interior para Reconstruir a Sua Família. Nos dois primeiros vídeos, nós construímos uma base muito importante. No primeiro vídeo, nós falamos sobre o esgotamento emocional feminino, um cansaço que não nasce apenas do excesso de tarefas, mas da falta de eixo interior. No segundo vídeo, nós avançamos um passo muito importante, que é onde nós entendemos que o equilíbrio emocional da mulher é a chave para um lar sereno. Hoje nós vamos mais a fundo, porque muitas mulheres já perceberam que estão cansadas, esgotadas. Algumas já reconheceram que o clima da casa não está bom, mas poucas conseguem identificar o que realmente, exatamente, está roubando a paz da família no dia a dia. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui nesse vídeo. Ao longo dos anos, acompanhando muitas mulheres, famílias, nesse processo de orientação e mentoria, eu comecei a identificar padrões muito claros. Existem comportamentos, posturas interiores e formas de enxergar a vida que se repetem com muita frequência. E isso, muitas vezes, esses comportamentos vão desgastando a paz no lar aos poucos, quase silenciosamente, quase que ninguém perceba. Eu costumo trabalhar com 10 grandes vilões que roubam a paz da família, mas hoje não é possível falar de todos. Nesse vídeo aqui, eu quero tratar especificamente de alguns vilões que estão na raiz de muitos conflitos familiares atualmente. E antes de avançar, é importante deixar muito claro: quando eu falo em vilões, eu não estou falando de pessoas, não estou apontando culpados. Eu estou falando de padrões interiorizados, que muitas vezes normalizados pela cultura, pela sociedade, que vão desorganizando a vida familiar. Identificar esses vilões não é confortável, mas é libertador, porque só aquilo que é nomeado pode ser transformado. Eu sou Cíntia Vilela, trabalho com orientação familiar e acompanho muitas mulheres que amam profundamente as suas famílias. Mulheres que se dedicam, que cuidam de muita coisa ao mesmo tempo e que muitas vezes chegam até mim cansadas, sobrecarregadas e confusas por dentro. E essa é uma série De Volta ao Lar. Uma série que nasceu de muitas conversas reais, de muito estudo e principalmente da escuta atenta da vida concreta de muitas mulheres. Então, já deixa seu joinha aqui nesse vídeo para você curtir, para você não perder os próximos vídeos dessa série de formação para mulheres. E o primeiro vilão que eu quero falar hoje, eu gostaria de falar sobre o relativismo. Eu não estou falando aqui de filosofia, não. Eu estou falando de algo mais cotidiano e muito destrutivo. O relativismo que rouba a paz do lar é normalizar o errado, é normalizar comportamentos que ferem, é diluir a consciência moral para evitar o desconforto. A nossa sociedade hoje vive uma profunda inversão de valores. E se a família não sustenta critérios claros, ela acaba absorvendo essa lógica sem perceber. Por isso, hoje, ser firme nos valores não é rigidez, é proteção. Como diz um autor que eu admiro muito, Chesterton, certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Se você realmente quiser ter prosperidade, ter paz e união na sua família, faça sempre o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Infelizmente, a nossa sociedade está tomada por péssimos exemplos de família. A maior influencer do Brasil, 54 milhões de seguidores, acabou de terminar um casamento com 3 filhos, sendo que o caçula tem 8 meses de idade. Foi por algum motivo grave? Agressão, desrespeito, traição? Não. Ela simplesmente declarou
que o amor acabou. Isso é o relativismo no casamento, e ele aparece assim. Quando o relacionamento não vai bem, por vários motivos, desgaste, distância, falta de diálogo, em vez de encarar o problema com seriedade, pelo bem da família, pelo bem das crianças que são bebês, crianças pequenas que vão ficar longe do pai, que vai arrumar uma namorada, e aí a mãe vai arrumar um namorado e vira aquela confusão. Por quê? Porque hoje existe essa relativização do errado, relativização dos valores, e aí surge a lógica. Ah, todo casamento é assim. Ah, hoje em dia ninguém mais fica muito tempo casado. Ah, as minhas amigas todas são separadas. O que tem separar? E aquilo que deveria ser tratado como algo grave passa a ser visto como algo banal, inevitável. Separar deixou de ser a última alternativa e agora virou solução padrão. Infelizmente, esse é o retrato atual da nossa sociedade. Então, o problema não é reconhecer as dificuldades reais de um casamento, porque existem. Todo casamento tem as suas dificuldades. O problema é normalizar o divórcio sem esgotar as possibilidades de reconstrução da família. Então, onde tudo é relativizado, o compromisso enfraquece. E sem compromisso não há paz. Há instabilidade. Nos filhos, o relativismo aparece de forma ainda mais silenciosa. Por exemplo, o filho não quer estudar, o filho não se dedica, o filho não assume responsabilidades. E aí os pais, ao invés de educar, de corrigir, de acompanhar, que dá trabalho, surge o discurso: ah, a escola cobra demais. Ah, hoje em dia é assim mesmo. Ah, passou de ano, tá ótimo. Ah, os amigos dele também nem tiram boas notas. E aí o erro deixa de ser algo trabalhado e passa a ser tratado como aceitável. Mas criança sem referência clara não cresce livre, cresce insegura. Então, relativizar hoje é colher confusão amanhã. O relativismo, ele também aparece nas escolhas sociais. Isso acontece muito na nossa sociedade. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Eu vejo muito isso acontecer e, infelizmente, é o retrato da nossa sociedade. As famílias nos eventos sociais, nas festas, nas confraternizações. Bom, primeiro que a família não sabe dizer não. Ela não sabe escolher bem as suas amizades. E aí ela aceita todos os convites. Por quê? Medo de ficar sem amigos, medo do julgamento, medo a o que as pessoas vão pensar. E aí frequentam festas com pessoas que exageram na bebida, festas que chegam aqueles momentos altas horas da noite, o ambiente muda, começa a tocar funk, começa a tocar músicas com letras horríveis, comportamentos que desrespeitam os valores da família. E a reação da família qual é? Ah, tá tudo bem, afinal todo mundo faz. Ah, não vamos ser os caretas da turma, né? Ah, que bobagem, é só uma música. Uma música não faz diferença na educação dos filhos. Ou se não, ah, é só hoje, vamos curtir só essa festa. E aí a mulher percebe que aquele ambiente não lhe faz bem, mas escolhe se violentar por dentro para se encaixar na sociedade, para se encaixar no círculo de amigos. Isso não é maturidade, é perda de critério. Isso é perda de direção. Isso é relativismo. E não há nada mais prejudicial para destruir uma família que o relativismo de valores. Se esse conteúdo está te ajudando, te causando uma reflexão, te fazendo enxergar coisas que talvez você ainda não tivesse nomeado, curte esse vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda que esse conteúdo chegue a outras mulheres e famílias que estão tentando também viver melhor, mas não sabem por onde começar. Então eu quero deixar uma coisa bem clara nesse vídeo de hoje. Perceba uma coisa importante. O relativismo não fica só no ambiente externo. Ele começa nas ideias da sociedade, nas conversas entre amigos, nas escolhas culturais que nos cercam. E aí, quando o relativismo se instala por fora, ele inevitavelmente começa também a agir por dentro. No início, ele aparece como tolerância,
Depois ele passa a ser adaptado nos costumes do dia a dia e quando de repente a gente percebe, ele já se transformou em um critério pessoal. Então aquilo que antes causava um certo incômodo passa a ser normal. Aquilo que antes exigia esforço, incômodo, começa a ser evitado. E é exatamente aqui que o relativismo se encontra com o egoísmo. Porque quando não existe mais um certo claro, os valores morais, algo a ser respeitado, o que passa a mandar é aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que me dá menos trabalho naquele momento. E sem perceber, a lógica muda. Então não é mais o que é melhor para minha família. Aí as coisas mudam para o que é que eu consigo suportar agora? Isso não acontece porque a mulher é ruim. Acontece porque ela está cansada, sobrecarregada e sem eixo. Então, o relativismo enfraquece. O egoísmo encontra espaço para se instalar. Porque sem uma verdade que orienta, o centro passa a ser o eu. E quando o eu ocupa esse lugar, o bem comum começa a ficar em segundo plano. Não por maldade, mas por desgastes interiores. E é por isso que, depois de um tempo vivendo sem critérios claros, a frase que começa a aparecer é sempre a mesma: eu tenho o direito de ser feliz. E é exatamente aqui que o segundo vilão entra e rouba a paz da família. De forma silenciosa, o egoísmo chega. Quase ninguém mais usa essa palavra. Ai, eu sou egoísta com a minha família. Não. Prefere-se falar em realização ou o direito de ser feliz. Mas na prática, realização sem dever, felicidade sem compromisso, prazer acima do bem são apenas máscaras do egoísmo. E aí, como que a gente consegue enxergar o egoísmo nas famílias? São atitudes que a gente vê no dia a dia e muitas vezes são silenciosas. Atitudes em que o egoísmo não é agressivo, não é violento, mas corrói o ambiente familiar aos poucos. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o autor do livro Paz na Família, Francisco Fausto. Eu gosto muito de uma analogia que ele faz: o egoísmo com o cupim. O egoísmo entra silenciosamente na casa, ele ocupa espaço, ele empurra os outros para fora até dominar o ninho. O egoísmo age como um parasita silencioso dentro do lar. E aí, a paz da família não se perde de uma vez, ela é roubada aos poucos. E sabe como o egoísmo foi se infiltrando nos lares? Porque a sociedade foi normalizando comportamentos egoístas, colocando o prazer antes do dever, ou até mesmo trocando o dever pelo lazer, pelo prazer. E isso destrói diretamente a família. Crises nascem na família quando o prazer vem antes do dever, quando o gosto pessoal vem antes do bem de todos e, principalmente, quando o eu vem antes do nós. E ao contrário disso, a harmonia vem quando nós conseguimos, dentro de um lar, organizar e ordenar o bem comum. Como diz Santo Agostinho, a paz é a tranquilidade da ordem. Quer um exemplo prático dos sintomas do egoísmo? É a realização preenchida pela busca incessante por bens materiais, é um grande exemplo disso. O chamado consumismo, compras por impulso, desorganização financeira de um ou dos dois cônjuges, compras escondidas, mentiras. Todos esses comportamentos resultam em crises nos casamentos. Geralmente, quem gasta sem equilíbrio é o autor da seguinte justificativa: eu mereço. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu trabalhei, eu tenho o direito de comprar. Mas, na verdade, essa pessoa não está conseguindo enxergar que o consumismo é um vício, assim como jogos de azar, cigarro, drogas. Você sabia que quando você está ali na frente do celular ou do computador, colocando produtos no carrinho da Amazon ou vendo as promoções da Shein, o seu cérebro ele libera dopamina, ou seja, o consumismo é como uma droga que gera prazer,
como se fosse uma recompensa para você se sentir bem. Mas esse prazer, ele passa rápido. Aí você precisa comprar mais para sentir mais esse prazer e aí você vai tentando preencher algo que você não vai conseguir. É como um saco vazio sem fundos. E aí, essa comparação a gente pode fazer também como uma sensação ruim que a gente sente depois. Assim como você está de dieta, aí você fura a dieta porque você não consegue se controlar quando você vê um brigadeiro, depois vem aquela sensação de derrota, sabe? A culpa. Poxa, será mesmo que eu precisava disso? E esse comportamento é um dos sintomas de desequilíbrio emocional. A pessoa passa a querer se satisfazer comprando, comprando, e essa satisfação ela nunca vai vir. E sabe onde esse desequilíbrio pode acabar? Em ansiedade, em tristeza, depressão, burnout. E hoje, o número de mulheres com burnout é assustador. Bateram todos os recordes. Inclusive, será o tema que a gente vai comentar bastante no próximo vídeo. Fica aqui já o meu convite para você não perder. E aí, como que a gente faz para impedir esse desequilíbrio emocional? Esse passo a passo eu ensino nas minhas mentorias. Eu tenho um caminho com leitura, exercícios, indicações de livros, orientação individual. Eu ajudo as minhas mentoradas a traçar um plano de vida, de forma individual, cada uma nas suas circunstâncias. Se você quiser mais informações, eu vou deixar as descrições aqui abaixo com um link. A paz na família, ela não se perde de uma vez. Ela é roubada aos poucos, por vilões silenciosos que se instalam quando ninguém está vendo. Identificar esses vilões é o primeiro passo. Corrigi-los exige consciência, maturidade e tempo, porque a família não se improvisa, ela se constrói. E no próximo episódio, para quem quiser começar esse caminho de ordenar o seu interior, o vídeo está imperdível. Por onde começar quando você está emocionalmente esgotada, cansada ou sem direção? Te espero no próximo vídeo.